Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que firmes e fortes no seu propósito, que é a aprovação na carreira do seu sonho. Gente, ao longo da aula de hoje, e mais aproximadamente 6 encontros, nós vamos ali estudar sobre os procedimentos em matéria processual penal, perfeito? E aí, veja, a nossa ênfase ao longo desses encontros será a matriz, que é o procedimento comum ordinário. E aí, ao final do estudo desse procedimento, eu vou fazer um paralelo com o procedimento sumário, que é um procedimento também previsto no Código de Processo Penal, mas são poucos artigos que se vinculam a ele, né? Ele se sobrepõe ainda à matriz, que é o procedimento comum ordinário, e aí, para além desses dois, nós temos também o procedimento do Tribunal do Júri, que é um procedimento especial tratado no caso de crimes dolosos contra a vida. Então, sobre esses 3 procedimentos, a gente vai estudar ao longo das aulas, perfeito? E aí vejo que existe um 4º procedimento, que é o procedimento sumaríssimo, ok? Mas ele não possui uma regulamentação trazida no Código de Processo Penal. É uma regulamentação que é trazida na Lei do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099. E aí, veja, como eu não estou ministrando nos nossos encontros essa legislação especial, essa lei especial, né, naturalmente que ela não será objeto do nosso estudo aqui. Mas não se preocupe que eu vou dar uma pincelada também com relação à lei do GCRIM, perfeito? E aí, antes de começar a aula, eu queria falar com vocês o seguinte. Na verdade, dentro de processo penal, essa é a matéria mais complexa. Por quê? Porque são muitas informações e muitos desdobramentos ao longo de cada ato que é praticado dentro do processo. Então, hoje, nos próximos encontros, nós vamos estudar desde o oferecimento da denúncia até a prolação da sentença, seja ela uma sentença penal condenatória, uma sentença penal absolutória ou uma sentença penal absolutória imprópria. E aí, veja, dentro de cada ato processual que a gente for estudar, nós temos vários braços. E aí, claro, que a gente vai aprofundar dentro desses braços naquilo que é o essencial para a sua aprovação. Mas eu não vou negar a vocês que é uma aula extremamente pesada. Então, veja, se você não tem muito tempo para assistir ao menos 2 ou 3 aulas de meia hora, você reserve um dia específico para isso. Ou então que você, ao menos, consiga, né, sem intervalo, estudar ao menos uma vez por dia, né, cada encontro nosso, para você não perder o timing do procedimento. Porque, às vezes, você assiste 1, 2, 3 encontros nossos hoje, desse universo de 7, e aí daqui a 3, 4 dias você vai pegar para continuar. E aí, pessoal, você com certeza pode ser que tenha uma dificuldade, porque você perdeu o fio da meada. É um procedimento, então é um raciocínio lógico. E aí, se você corta, né, esse nexo, você fica meio perdido. Então, fica aí a sugestão para vocês, ok? Mas, ainda que seja complexa esse conteúdo, essa aula, eu trouxe a vocês aqui de maneira mais didática possível, tá? Os esqueminhas necessários para você entender o essencial sobre procedimento, perfeito? E aí, veja, com relação a procedimento, nós temos que nos relembrar acerca do artigo 2º do Código de Processo Penal. Porque, gente, matéria processual, ela é regida, diferente do direito penal, pela máxima de que o tempo rege o ato. Então, veja, se eu tenho uma lei nova que altera procedimento, ela vai atingir esse procedimento no estado em que ele se encontra. Então, veja, suponhamos que eu fui denunciada por um crime de roubo. No curso desse processo de conhecimento pelo crime de roubo, veio uma lei nova, alterando atos processuais, alterando a ordem de produção de provas. Veja,
essa nova lei, ela vai me atingir, ainda que o meu processo esteja apenas em curso. Então, diferente aqui do direito penal, nós trabalhamos com essa máxima de que o tempo rege o ato. E assim o é trazido aqui no artigo 2º. Veja, a lei processual aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. Então, veja que no meu exemplo, suponhamos que eu fui denunciada, eu tinha um prazo X para apresentar a resposta. Perfeito. O processo criminal ele está em curso pelo crime de roubo. Suponhamos que veio uma lei nova mudando os prazos para a resposta da denúncia. Mas veja, quando eu respondi à denúncia do promotor, eu estava regida sobre um outro prazo, uma outra forma de resposta. Veja que essa lei nova, ela não terá o condão de me atingir por esses atos processuais que eu já pratiquei, perfeito? Então, veja que essa é a máxima aqui no processo penal. E aí, veja, quando nós estudamos, portanto, o gênero procedimento comum, nós temos que entender que nós temos o procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Veja, procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Qual é o critério que eu vou usar para saber qual procedimento vai abranger determinado crime? Ora, nós vamos analisar a pena que é aplicada para aquele determinado crime. Então, veja que para aqueles crimes com pena máxima combinada igual ao superior a 4 anos, o procedimento ele é o ordinário, que é a nossa matriz, perfeito? E aí, veja, se o procedimento ele é sumário, com aquele crime cuja pena máxima é inferior a 4 e superior a 2, nós vamos trabalhar com algumas adaptações em cima da matriz, que é o procedimento ordinário. E, por outro lado, se for o sumaríssimo, nós vamos denominar que as infrações são de menor potencial ofensivo e são todas aquelas infrações cuja pena máxima combinada ela não ultrapasse 2 anos, ainda que para esse crime, além da pena privativa de liberdade, seja combinada pena de multa. Não importa, não interessa. Se a pena máxima do crime não excede a 2, é juizado especial criminal. E aí, veja que geralmente se atribui à nomenclatura crime de menor potencial ofensivo ou de infração de menor potencial ofensivo, justamente para se referir ao procedimento sumaríssimo, perfeito? Então, veja, assim como eu disse antes, nós temos uma lei especial, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que não é o objeto do nosso estudo aqui, que é o Código de Processo Penal, ok? Mas veja que, naquilo que for necessário, a gente vai acabar falando um pouquinho, sim, da lei do GCRIM, ok? Agora, veja, essa aqui é a regra. Com relação ao GCRIM, nós temos 2 exceções em que, embora o crime se caracterize por essa pena máxima, aliás, por essa pena não excessiva, não excedendo a 2 anos, vejam vocês que o procedimento ele vai ser o procedimento sumário. Então, embora a pena máxima não extrapole 2 anos, fique dentro do contexto do GCRIM, em 2 ocasiões, esse crime será processado e julgado pelo procedimento sumário, perfeito? E a primeira hipótese ocorre quando a causa ela é complexa. Então, crime, cuja pena não exceda 2 anos, em tese deverá ser processado e julgado no GCRIM. Perfeito. O promotor, que é o titular da ação penal, ele vai se deparar com aquele crime, vai falar, pô, mas esse crime aí eu preciso de uma perícia, uma prova mais complexa. Então, o que o promotor ele vai fazer? Bem, ele vai dizer ao juiz titular ou juízo titular,
para apreciar as infrações de menor potencial ofensivo, o promotor vai dizer assim, olha, isso aqui é complexo, não dá para ser processado aqui no GCRIM. Vamos remeter para o juízo comum? Vamos. Vamos observar o procedimento sumário? Vamos. Então, veja que, nesse caso, nós vamos ter a declinação de competência do GCRIM para a Justiça Comum. E aí, veja, o procedimento vai ser o sumário, tá? Não vai ser o procedimento ordinário. Outro exemplo também bastante comum, você tem vários denunciados, então vamos pegar lá um crime de lesão corporal leve, artigo 129, caput do Código Penal. Ora, suponhamos que são 15 autores do crime de lesões corporais, uma bagunça esse processo, esse inquérito. Veja, nesse caso, em razão desse número de pessoas a serem denunciadas, o promotor ele vai acabar pedindo que ele seja processado e julgado no juízo comum sumário, ok? E aí, veja, artigo 77 da Lei do Juizado. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, ou seja, está complicado demais, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66 dessa lei. E aí, veja que, além dessa hipótese, complexidade da causa, número de pessoas excessivo, nós temos também a segunda hipótese, que é a impossibilidade de citação pessoal, ok? Citação é uma forma de comunicação de ato processual. E veja, o juizado especial criminal, ele trabalha com uma informalidade, uma celeridade, uma otimização na prestação da tutela do Poder Judiciário. E aí, veja, qualquer coisa que vá, de alguma forma, travar essa celeridade, o que é feito? Remete para a Justiça Comum, lá no rito sumário. Então, nesse caso aqui, quando a citação pessoal se demonstrar inviável, porque não se sabe onde a pessoa está, ou o autor do fato está se escondendo para não ser citado, veja, nesse caso, vai ser feita a declinação também de competência para o juízo comum sumário. Então, veja, é o artigo 66 da Lei do Juizado Especial Criminal. A citação é sempre pessoal e é feita no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. E aí, veja, parágrafo único. Bem, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. E aí, veja, qual o procedimento previsto em lei? Ora, procedimento sumário, artigo 538 do CPP. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto nesse capítulo. Perfeito? Então, veja que nós ainda temos, para além da pena que é cominada para cada crime, essas duas variáveis de juizado especial criminal, ok? Mas ainda dentro da questão de crimes que se encaixam ou não dentro do procedimento comum, sumário ou sumaríssimo, nós temos alguns detalhes, algumas questões relevantes. Então, veja, se eu tenho, por exemplo, um concurso de crimes. Ora, suponhamos que eu pratiquei um crime de furto em uma semana, e aí depois, na outra semana, eu pratiquei um crime de roubo. Então, eu tenho aí um concurso de crimes. Suponhamos que foi o mesmo inquérito instaurado, ele conseguiu apurar as mesmas, as infrações ao mesmo tempo, deu tudo certo, o promotor, então, ele vai proferir a denúncia. Aliás, melhor dizendo, vamos pegar furto e roubo não, me perdoe. Vamos pegar lesão corporal leve, ou então crime de ameaça. Então, veja, eu pratiquei, suponhamos, que 3 crimes de ameaça ao longo da semana. Ameacei 3 vítimas diferentes. O inquérito, ele foi ótimo, foi instaurado e apurou a autoria, os indícios de autoria
dessas ameaças com relação a mim e a prova da existência dos crimes de ameaça. Perfeito. Então, como é que eu vou saber se essas 3 ameaças serão ou não? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.